Essa semana teve uma cliente que procurou a gente para poder pedir um conselho sobre se ela deveria ou não fazer uma faculdade. Não sei se ela já é formada ou não, mas surgiu uma oportunidade para ela poder fazer uma faculdade, uma oportunidade de última hora, onde se ela fechasse, ela Tipo, tinha teria 4 dias pra tomar a decisão, quatro sabe? dias para poder tomar uma decisão, onde ela teria um hiper mega desconto de 50, R$ 150, R$ 200 na mensalidade. E no vídeo de hoje a gente quer conversar justamente sobre isso, sobre qual que é o ponto de partida que você tem para poder tomar decisões. Não só sobre fazer uma nova faculdade, mas voltado ali para pessoas, principalmente que têm negócios. Quando Exatamente. contratar, quando fazer alguma alteração na empresa, quando fazer alguma mudança, quando investir em marketing. E a Exatamente. resposta normalmente está onde? Está ligada com o financeiro. Com o E financeiro. também vale ressaltar com as perspectivas e o planejamento que a pessoa tem do seu projeto de vida, né? Eu gosto de um termo que quem costuma falar isso é o Robert Kiyosaki, que é um plano quinquenal, se eu não me engano é assim que fala, que quando eu vi essa palavra, na verdade a primeira vez que eu vi essa palavra, minha mãe era professora e de tempos em tempos eles tinham quinquênio. O que seria quinquênio? A cada 5 anos eles tinham um aumento salarial. Se eu não me engano, é assim que funcionava. E o que seria esse quinquênio? É justamente fazer um plano de 5 anos. Então, nesse caso, a maioria das faculdades, né, de bacharelado dura em média 4, 5 anos, exceto tecnólogos que duram 2, 3 anos, mas se a pessoa não faz esse plano de quinquênio ou a cada 5 anos, ela pode acabar não tendo um norte o que ela quer para a vida dela, né? E acaba acontecendo onde aparecem oportunidades assim, onde você aleatórias e que você tem ali um bate-pronto sem ter que tomar uma decisão. Só que, por tomar uma decisão sem pensar, sem analisar os detalhes de um contrato, por exemplo, a pessoa pode ficar com uma dívida futura, porque pode não ser tão fácil assim cancelar uma matrícula, porque nesse caso do nosso cliente, ela é autônoma, né? Então ela nem sabe ao certo se é uma faculdade do um curso que ela deseja atuar nessa área, não analisou, porque a gente sabe que dependendo da área de atuação, a pessoa tem que fazer um estágio, aí para isso a pessoa precisa sair do emprego, por exemplo, ou deixar um pouco o negócio de lado para poder fazer Dedicar. um estágio, às vezes não remunerado, ou se é remunerado, onde tem uma baixa remuneração, porque a pessoa está ingressando em uma nova área, né? Então, com base, por exemplo, na sua perspectiva, na sua análise que os seus clientes perguntam para você e também na sua perspectiva, com base em que você toma essas decisões para poder financeiras? Normalmente é quando se traz a projeção. A gente pode até compartilhar quando a gente fez a nossa formação, porque Hum, foi um investimento considerável, né? bem considerável. Bem considerável. Foi numa fase que a gente tinha 2 meses que tinha acabado de. Um! Menos de Um 2 meses mês! de Não tinha dado casado. nem um mês. Não tinha nem chego Um a mês. fatura do cartão da viagem, da lua de mel. Exatamente. E eu lembro que aquele dia, quando o Amor, ele mandou mensagem pra gente, eu falei, Stefano, tipo, eu acredito que vai dar, mas a gente olhou para os nossos números antes de tomar essa decisão, né? Então a gente viu ali a forma de pagamento que caberia dentro do nosso orçamento, porque se fosse o valor cheio para pagar à vista, não tinha nem Não da onde teria, tirar, não né? Porque a gente tinha acabado também de comprar o carro. Tinha. tinha comprado o carro? Tínhamos. Porque eu acho que sim, porque Tínhamos. senão teria sido mais fácil fazer a formação, Isso mesmo. Tínhamos né? comprado o carro e não tinha caixa para aquele valor.
E aí foi quando apareceu a forma de pagamento que caberia dentro do nosso orçamento. Mas como que eu sabia que caberia dentro do orçamento? Por conta da projeção, de ter os números passados, né, do faturamento, como que estava vindo a questão do faturamento mesmo, e as projeções futuras, o que ainda tinha para pagar, o que a gente precisava dar prioridade, e se colocando aquele valor ali que seria, na época, era para ser R$ 1.000, R$ 1.000 não ia caber no nosso No nosso orçamento, mas orçamento. ficou 540 para pagar em 2 anos. Falei, caraca, vai ser tipo um financiamento, foi, né? Isso, em contrapartida, vale ressaltar que assim, era uma parcela de 540, onde talvez a pessoa pense assim, mas é o valor de uma faculdade ou bem menos da prestação de um carro, porque hoje em dia a prestação de um carro, em muitos casos aí é 900, R$ 1.000, por exemplo. Só que tinha menos de 2 meses que nós tínhamos Não, casados. tinha Então a gente menos não... de um mês. Menos de um mês. Então a gente não tinha um ponto de partida de como seria o nosso orçamento doméstico. A gente tinha ali feito um orçamento base zero, que seria a gente... pré-estipulado como que seria, né? A gente acha que vai ser mais ou menos assim, que os nossos gastos, mas a gente não tinha uma definição real, a gente estava com base em estudo, a gente não estava com base na realidade, como que seria. Então a gente não tinha números reais para poder ser trabalhados, para poder tomar uma decisão. Mas um ponto muito positivo é que a gente não tinha dívidas. Exato. Então, isso fez com que aquele parcelamento, ou seja, que a gente pudesse assumir aquela dívida com mais tranquilidade. Claro que deu aquele friozinho na barriga quando passei o cartão. Falei, são 2 anos pagando esse negócio aqui. Então, eu tenho que dar um jeito. E assim, era para realmente aprimorar mais o nosso conhecimento, e ainda bem que a gente fez, porque aquele curso, ele fez com que o nosso faturamento não aumentasse, fez com que o Stefano fizesse A transição de a carreira. transição de carreira. Mas o ponto aqui que a gente quer trazer é, no momento dessa tomada de decisão, o que a gente analisou? Além dos números na planilha, porque era o que ia fazer um total diferença, mas essa questão do Stefano ter trago também é que a gente visualizar o longo prazo. E aquele curso, aquela formação, ela fazia parte dos planos para o longo prazo. Era algo que a gente precisava para aprimorar o nosso trabalho. Era um investimento, foi um investimento para melhoria dentro da área que a gente atua hoje. E acredito que muito do que a gente fez nesses últimos 2 anos foi baseado, assim, o crescimento que a gente teve foi baseado nessa formação. Então, assim, foi o investimento mais incrível que a gente fez. Então, pra gente saber se eu contrato ou não, eu contrato uma assessoria de marketing, faço qualquer investimento. Invisto em uma nova formação, invisto em uma nova tecnologia, em maquinário, invisto em um novo curso, por exemplo, a pessoa trabalha na área da beleza. Saiu um novo procedimento estético, por exemplo. Eu lembro que eu tive clientes que trabalham na área da beleza e são formações muito caras, porque são procedimentos caros. Um procedimento custa, por exemplo, R$2.000, R$5.000. Sim. Então, o curso não vai ser 997 ou R$397. São formações que é R$15.000, R$20.000, por exemplo. Então, a pessoa precisa ter um planejamento estruturado para poder saber se é possível ou não fazer esse investimento no negócio, né? Sim. E ter essa consciência, ela vai trazer essa clareza e fazer com que você também não deixe no meio do caminho. Fez esse investimento, ou até mesmo fazer uma mudança de local. Isso também é importante. Surgiu a oportunidade de mudar, tá? Mas só porque surgiu, você tem o caixa para isso? Isso é importante. Você tá
ciente desses números, né? Pega um ponto só para eu ver uma coisa que eu queria ressaltar aqui. A gente fez algumas anotações e eu coloquei aqui para você ter mais. Quando você tem mais clareza dos números, você consegue fazer o quê? Saber se cabe ou não aquele gasto. Saber avaliar os riscos com mais segurança. Então, a gente citou o nosso exemplo aqui, que foi, tipo assim, nós dois morávamos com os nossos pais, a gente casou, tinha ainda uma casa que estava em construção, sim, não estava acabada. Nós dois com rendas que oscilam, que somos autônomos, e a gente tomou essa decisão de forma... E um processo de transição de carreira. E Stephanie, aos 30 anos. E boa, um assunto até pra gente tratar, né? Então, assim, era um risco. Assumir aquela parcela ali era um risco. Mas a gente tomou baseado não só na emoção, porque a gente precisava ali dosar e foi algo seguro, não foi um sufoco para pagar, foi leve. E outra coisa, eu gosto sempre de falar que o autônomo, o empreendedor, ele corre risco, mas ele não sofre risco, são coisas diferentes. Você está vivo, você correu risco, mas você corre um risco, por exemplo, eu falo que o autônomo e o empreendedor ele corre risco porque ele corre um risco calculado. Ele planeja para poder correr esses riscos de investir no negócio e não simplesmente ele sai fazendo as coisas a Deus dará, aleatória. Né, apareceu um tempo atrás justamente uma pessoa que ele fez um possível cliente, não é um cliente, mas ele me procurou justamente porque tinha um modelo de negócio. Aí conversando, sabe, com um conhecido no final de semana, a pessoa simplesmente se juntou e decidiu investir em outro negócio. Aí foram lá, fizeram financiamento, investiram em maquinário, tal, isso e aquilo. Só que aí entraram no financiamento, se não me engano tiveram que vender carro. Só que aí quando o negócio começou, viram que a margem é muito pouca. Viram que a concorrência do mercado é gigantesca e a briga por preço, cara, é gigantesca. Tipo assim, quem tem o menor preço, tipo centavos, sabe? Um negócio completamente prostituído, como a gente costuma falar. E aí perceberam que não estudaram o modelo de negócio, sofreram um risco muito alto por não ter avaliado, por não ter estudado sobre o modelo de negócio que estavam atuando. Então o empreendedor ele precisa, quando vai tomar qualquer tipo de decisão, você precisa analisar o financeiro do seu negócio. Por exemplo, eu tenho meu negócio, tá aqui, minha demanda tá ok, tá atendendo a minha agenda, só que eu quero, por exemplo, ampliar o meu espaço. Beleza, com base em que você vai ampliar o seu espaço? Simplesmente porque a agenda tá cheia? Mas a agenda tá cheia e o caixa vazio. E o caixa vazio. Que é um outro ponto que eu coloquei aqui. Aproveitar essa oportunidade sem comprometer o caixa. Exatamente. A agenda tá cheia, mas o caixa tá vazio. Ou, por exemplo, a agenda tá cheia, mas o preço tá barato. Por isso que a agenda tá cheia. Ou, por exemplo, a agenda tá cheia, só que você atende só uma demanda, onde o seu negócio pode ter outras demandas também, algumas outras profissionais, por exemplo, da área. Então, são vários pontos que a pessoa precisa analisar antes de simplesmente ir lá e só porque surgiu uma oportunidade ela vai, por exemplo, comprar algo. Que é evitar esses tipos de decisões por impulso. Exatamente. Evitar decisões. Que é onde corre-se mais o risco ali de dar errado. Porque tomou uma decisão por impulso ali na emoção, porque achou que ia dar certo, machismo, literalmente. E você vai falando, vai vindo não sei o que isso acontece com você, mas vai vindo outro na cabeça, outros clientes. Casos, de quem? Outros casos. Conta aí, compartilha. De um cliente que eu tive que surgiu uma oportunidade, a pessoa da área da beleza, e surgiu aleatoriamente, por causa de histórico familiar, a oportunidade de investir em um táxi.
Tudo a ver, né? Surgiu a oportunidade de investir em um táxi e sabe, para você entrar nesse meio de taxista, tem... indicação, essas coisas? Indicação, concessão, libera uma carta, alguma parada assim. Em resumo da história, a pessoa foi e pegou um táxi, onde iria pagar o carro mais barato, entendeu? Porque tem um belo de um desconto, e a pessoa foi lá e pegou um táxi. Simplesmente. E ela tinha um negócio de beleza, pegou um táxi e precisava atuar com o táxi, porque precisava pagar o táxi. Só que a questão é, como que eu vou conciliar as duas demandas? E sem contar que... ia fazer os dois, no caso. Exato. Ia fazer os dois. E no caso era uma mulher, infelizmente existe o risco aqui no táxi, que é o quê? O público que você vai atender. Sim. Entendeu? São estranhos, em grande parte homens, e existe toda uma questão de segurança, né? De assédio e tudo mais que infelizmente possa acontecer. Então tinha esse ponto também. E ela não parou pra pensar nisso. Falou, vou ter um táxi. Não, só simplesmente foi. Só que aí depois que a decisão foi tomada e devido a acontecimentos que teve, parou pra pensar. Só que já era tarde demais, porque as parcelas já eram dela, né? a perder de vista. Entendeu? Então você precisa. Então por isso que eu falo que correr risco é diferente de sofrer. Muito empreendedor autônomo, ele simplesmente vai e toma a decisão na base do impulso. Investe em um novo negócio, investe em uma nova tecnologia, ou abre um novo negócio sem parar e analisar um ponto, igual você falou, o caixa, se o caixa está vazio ou não. Outra, se essa nova demanda cabe no orçamento da empresa, esse é um outro ponto. Outra, analisar o negócio. Sim. Se o negócio se tem margem, se não tem margem, qual que é a concorrência, qual que é a demanda para você poder atuar, por exemplo, né? E o que mais? Você falou dessa parte da demanda, eu até lembrei de um episódio que a gente gravou, que foi de como começar a empreender, né? E às vezes a pessoa ela quer fazer só pelo dinheiro, e tipo, um exemplo é essa questão aí da margem do seu cliente. Foi só pelo dinheiro e hoje, tipo assim, possa ser que esteja insatisfeito. É algo que não preenche, sabe? Foi só porque o outro sócio trabalhava muitos anos na área. Então, só que a margem é pequena. E aí, assim, você vai só pelo financeiro e você vai acabar saindo também pelo financeiro. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai investir, principalmente se é um negócio que demanda mais recurso financeiro. Se demanda também mais esforço, porque isso... E estrutura. E se demanda mais estrutura, que cada vez vai encarecendo mais. E se você chega num ponto que, tipo, cresceu um certo ponto, para você sair daquilo, acaba sendo mais difícil. A gente viu até um podcast lá da influenciadora, ela falando sobre ela cresceu, chegou num ponto que ela não queria, que era algo que ela não desejava. Sim. Então, essa questão, ela também, ela tem que, numa tomada de decisão, saber se você quer investir nisso, ter toda essa estrutura para chegar lá e, tipo, não ser aquilo que você gostaria. Sim, é uma coisa, quando eu trabalhei no ramo das vendas diretas, a gente falava que era assim, é muito mais fácil você crescer em vendas, mas é muito mais difícil você crescer em estrutura. Como assim? Dependendo do modelo de negócio que eu estou, eu contrato um novo vendedor, pronto, eu consigo em um mês dobrar o faturamento da minha empresa, por exemplo. Sim. Ou crescer 50%. Um exemplo, por quê? Porque eu contratei uma nova força de vendas e eu consigo vender mais. Só que, beleza, eu consigo vender mais, mas eu consigo produzir mais. Ou, por exemplo, eu produzir mais, eu vou precisar investir em maquinário. Eu vou precisar, por exemplo, investir em um espaço maior. Eu vou precisar comprar mais matéria-prima. Só que eu preciso comprar matéria-prima, mas eu não tenho caixa para isso. Entendeu? Sim. Então, você aumentar a estrutura de uma empresa é diferente.
São Acabei de outros, lembrar outro caso. são outros cuidados. Só que a gente não tomar cuidado, a gente vai lembrando de casos e vai perdendo, perdendo o rumo do vídeo, o né? objetivo aqui do vídeo é, no momento de você tomar uma decisão, você não tomar de forma aleatória, é você olhar por número da sua empresa e saber se aquela decisão ela tá coerente com os seus quinquênios, O seu plano de 5 anos. seus planos de 5 anos. No próximo vídeo eu vou Detalha mais, né? Eu vou detalhar sobre isso. Se tá coerente com esses próximos 5 anos, se não vai comprometer o teu caixa, se condiz ali com o orçamento da sua empresa, se dá para fazer aquilo ou não, se não vai ser algo que você vai agir por um impulso, né? Porque é o que a gente não deve fazer quando está empreendendo é agir por impulso. Porque não dá para agir, porque senão isso pode te sufocar de uma forma que pode comprometer totalmente a estrutura da sua empresa. Exatamente. E isso. É uma frase, ó. Dinheiro organizado é igual mente mais leve para decidir com estratégia e não com desespero. É isso aí, pessoal. E até a próxima. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.